irmãos se preparam, a orquestra também se prepara. Eu e o pastor Silvio estaremos de joelhos fazendo uma grande oração. Em nome de Jesus, nós damos início a esse culto, louvando ao Senhor com o hino 353 do HPJ. Agora sim, para a nossa leitura nessa manhã, convido a todos a abrir suas Bíblias no Salmos 93. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 5, que é o salmo inteiro. Salmos 93, dos versos 1 ao 5. Um salmo que exalta o poder e a majestade de Deus, que diz assim: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o seu trono está firme desde a antiguidade, tu é desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar.
Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Diante da leitura dessa palavra, vamos dobrar os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. Mais uma vez, que a paz do Senhor esteja com todos. Uma alegria grande estar na presença de Deus. Uma alegria também receber a todos aqui na casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se à vontade na presença de Deus. Sintam-se à vontade também na presença dos irmãos, para que a gente tenha esses momentos aqui de louvor, de glorificação ao nome do Senhor Jesus Cristo, ao nome desse Deus que é poderoso, que reina sobre as nossas vidas, como diz o Salmo, que é de eternidade até a eternidade. Que o Senhor, ó Pai, possa operar com grande poder sobre a tua vida nessa manhã, que você possa sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, mas mais do que isso, você sinta a alegria sincera do teu coração de poder glorificar, exaltar e benzer o nome do Senhor. Que nessa manhã também a palavra do Senhor, nós estaremos ouvindo logo mais pelo pastor Silvio, também possa operar com poder sobre a tua vida e um poder transformador para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero passar a palavra para o nosso irmão Cássio e a orquestra, antes da orquestra, que vai estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Logo depois a palavra está com o nosso irmão Cássio, que vai estar conduzindo a administração do louvor.
que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, a nossa manhã, este sábado cheio da graça dele, que tem cada dia mais nos abençoado. Assim é o Senhor, assim é Ele em nossas vidas. Amém? Eu convido a diaconisa Alessandra, logo após o MCA já se prepara, que estará falando com vocês sobre isso.
a igreja como um todo e os ministérios, quero agradecer. Agradecer e expressar toda a gratidão a Deus pela vida de vocês, o amor, a dedicação, o cuidado, o exemplo de fé com que vocês servem ao Senhor e à igreja. Que Deus continue fortalecendo, renovando, abençoando o ministério de vocês, concedendo sabedoria, saúde, alegria, paz e seguir sempre cumprindo o propósito que o Senhor confiou a vocês, na mão de vocês. Somos gratos por cada oração, cada conselho e por todo o carinho dedicado ao rebanho. Que o Senhor recompense abundantemente todo o trabalho realizado para a glória de Deus. Quero deixar para vocês 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que há entre nós, servindo de boa vontade como Deus quer. Eu peço aos irmãos, vamos fazer uma oração intercedendo pela vida de cada um, a família, de Amorisa Rosa, que é a esposa do pastor Silvio. Nós queremos expressar toda a gratidão por eles cuidarem tão bem da igreja, né, e pedir a Deus que continue abençoando a cada um, a vida de cada um, o seu ministério. Vamos interceder por eles e vamos orar. Vamos estender as nossas mãos. Agora eu gostaria de pedir, a igreja pode sentar, aos filhos de cada um que está aqui, vamos entregar uma lembrancinha que toda a igreja proporcionou a vocês, para que vocês, na hora que vestir, né, essa aqui a igreja proporcionou e nós vamos para a obra, né? Vamos pedir aqui a Heloísa e o Augusto.
Meu Senhor, digo
estudamos sobre esse hino, sobre esse hino que nós vamos cantar, que tem como título o Teu Reino, eu fiquei pensando no quanto de conflitos que há no mundo hoje. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que está desde 2022, Israel e Palestina, que ali na faixa de Gaza, né, que está desde 2023. No início desse ano, iniciou-se a guerra entre Israel e Irã, né, em fevereiro desse ano. Há muitas guerras civis na África, na Ásia, e todas elas têm um objetivo: é impor a vontade de um sobre o outro. Mas a palavra em Hebreus, no capítulo 12, verso 28, diz assim: tendo nós recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. O autor de Hebreus, ele nos afirma que nós recebemos da parte de Deus esse reino. E Davi, no Salmo 145, no verso 13, quando ele está ali entoando um cântico, ele diz assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. E é exatamente isso que nós vamos declarar nessa manhã. O reino do nosso Deus, o reino de Jesus, ele é um reino eterno e ele já está em nós. Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé e vamos declarar que o reino do nosso Deus é um reino inabalável e eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.
Cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-no ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Senhor, estamos na tua presença e louvamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado pelas nossas vidas. Continue estar conosco, falar conosco, nos direcionar pela tua santa palavra. É o que invocamos pelo agir do teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Todos podem se assentar. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Aqui, com certeza, em nome de cada presbítero, agradecer a homenagem feita, que Deus abençoe a igreja, e somos gratos pelo carinho, pelas lembranças, mas continue a orar por nós, e sem dúvida alguma é o que mais precisamos, né, do agir de Deus. Paulo fala assim: a gente faz o evangelho, prega o evangelho, e onde nós temos do que nos gloriar, porque nos é imposta tal obrigação, que a gente possa fazer sem gemer, mas com alegria, prazer no coração, e que a bênção de Deus seja sobre cada um de nós, cada tempo, cada visitação, cada oração, cada intercessão. Que Deus tenha misericórdia e que nós possamos depender exclusivamente do nosso Deus, para que a glória e a honra seja inteiramente dele, como requer a sua palavra. Irmãos, antes de nós meditarmos a palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos, para entender como é que anda o ano bíblico. É que todo mundo é cristão raiz, sinceros, eu preciso que levantem as mãos. Todos aqueles que estão fazendo o ano bíblico, levantem as mãos. Esses estão fazendo muito bem. É outra história. Quem está em dia com o ano bíblico, levante a mão. Não, a pergunta primeira, primeira pergunta: quem está fazendo o ano bíblico? Eu já falei isso. Quem está fazendo o ano bíblico? Aí a segunda pergunta: quem está em dia com o ano bíblico? Levante a mão. Muito bem. Nós falamos algumas coisas e quem fala demais dá bom dia a cavalo. É isso? Nós precisamos ajustar algumas coisas. Não tem a ver com aquilo que foi prometido, mas a maneira da execução. Porque nós dissemos assim: olha, nós vamos custear algumas despesas de viagem daqueles que estiverem no ano bíblico. E não dá para a gente esperar final do ano para a gente poder esperar para resolver a situação. E aí como é que a gente vai organizar a partir de dezembro? Aí o custo de viagem já está lá em cima. Então a gente precisa ter isso mais rápido. Então vamos aqui mais uma vez. Quem aqui não está em dia com o ano bíblico? Levante a mão. Não estão em dia. Então são esses aí. Muito bem. Esses aí, eu vou precisar que coloquem em dia um pouco antes.
ser antes de dezembro. Eu não disse isso por quê, irmão? Só para vocês entenderem. Eu falei, podia ser que você... Aí eu já começar agora. Não dá também. Tá? E aqueles que não estão em dia, estavam pensando assim, vou esperar, quando for lá em outubro eu dou uma acelerada, e aí eu chego em dezembro, está pronto. Correto? Imagine isso. Mas imagine bem, como é que a gente vai ver despesa para viagem? Como é que a gente vai pensar? A gente está pensando para maio, hotel vai esperar quando? Janeiro? Eu não sei se você vai terminar ou não. Ou vai concluir ou não. A gente vai fazer isso, nós vamos estudar uma data, então você já começa a acelerar, você que não está em dia. A gente vai conversar com cada um, entendeu? A gente quer que todos aqueles que estão tentar organizar o tempo necessário para você colocar em dia. Sei lá, nós estamos iniciando até o final de agosto, não sei, vamos ainda conversar, mas eu preciso disso antes, porque é em cima desse número que a gente tem como fazer todas as outras tratativas. Isso não é simples, eu já tentei, já tem algo mais ou menos pensado, mas a gente precisa saber a quantidade de pessoas, tudo isso vai influenciar em transporte, em estadia e tudo mais, porque a gente vai trabalhar com transporte, correto? Mas e a estadia? Nós também vamos fazer, imagine, nós vamos chegar numa viagem, 40 pessoas num restaurante e vamos almoçar. Imagina a logística disso. Não é possível. Então tudo isso tem que ser previamente organizado, né? Estadia. Então, de repente a gente vai fazer até alguma coisa fora daquilo que foi proposto, mas a ideia é, você já vai, porque a gente precisa de um tempo, porque a gente também quer fazer uma coisa um pouco melhor. Você que tem a oportunidade de viajar, nós não vamos chegar lá também, não vamos ficar, às vezes, cozinhando, vamos para um hotel, né? A gente vai ter que organizar isso, logística, de passeio, tudo isso previamente. Então não é uma coisa simples. Vamos viajar, entrar aqui, vamos chegar lá, não. Tem toda uma logística. Aí você vai lá, aí chega lá com 2 meses, eu falo assim, o custo de hospedagem, vamos para um hotel. Então, por exemplo, o prefeito você vai querer um quarto de casal, mais um quarto de solteiro para 2 camas de solteiro. A gente vai ter que fazer essa logística, conversar com o hotel, conseguir um desconto para todo mundo, depois restaurante e tudo mais. Vocês entenderam? Aqueles que têm criança, nós queremos um quarto com uma cama de casal, uma de solteiro ou 2 de solteiro, mas não dá para pôr um colchão aí para diminuir o custo, porque é uma criança pequena. Tudo isso a gente tem como trabalhar antes. Então a gente precisa antes, porque senão a gente vai chegar na hora do trabalho e comunicação. Vocês me entenderam? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Então quem não está em dia, acelera. O tempo está chegando. Certo? Desculpe a gente não ter falado isso antes, porque as coisas vão se ajustando e aí a gente vai vendo as dificuldades que se apresentam, tá bom? Mas a intenção é a gente cumprir. Então, aqueles que já levantaram a mão aqui, eu vou pedir que no grupo da igreja, ou de repente aí, ou seguir o grupo de quem está instruindo, veja Então, quem está atualizado, fala comigo, Então, o grupo já procura, por exemplo, está me auxiliando nisso, auxiliando quem está atualizado. Mas quem não está também o procure. Vocês entenderam? Não é só quem está atualizado, 2 vezes. Quem está atualizado e quem não está. Todos procurem o presbítero Alcemir ou manda no privado dele, não sei, para resolver essa situação. Com urgência, até amanhã. Correto? Até amanhã essa lista tem que estar pronta. Depois não tem como inserir mais. Muito bem. Vamos agradecer a Deus também, já foi agradecido aqui na quarta-feira. Que você na sua oração agradeça. A nossa viagem a Coxim foi uma bênção. Foi muito bom. Quem foi, acredito que se agradou. Não apenas pela viagem em si. Deus abençoou a programação, o evento, a vida ali do pastor Clodomiro, tudo que foi feito. Então a gente sai daqui de gratidão a Deus pelo seu cuidado, né? Nós agradecemos a Deus também pela vida da orquestra, né? Essa disposição que tiveram. E assim, a gente está com um sonho aí no coração, não vou falar antes não, mas um sonho para a orquestra, um sonho legal, né? Se Deus abençoar, né? Se tudo der certo, né? Vamos alçar outros voos, se Deus abençoar, né? Vamos pensar nisso, né? Mas isso, alguém falou
seja com toque. Por quê, irmãos? Qual é o propósito de tudo isso? Adorar a Deus, não é viajar. É adorar a Deus. Aonde você vai estar adorando a Deus? Não sei. Agora imagina bem, a gente vai adorar a Deus a cada viagem. Faz sentido? Não. Nós adoramos a Deus a cada culto, cada celebração. Deus está presente, nós o adoramos. É o nosso propósito. Só tem sentido assim. Senão não faz sentido. Então que vocês continuem adorando a Deus aqui, onde nós nos reunimos para fazê-lo em todo tempo, em toda dedicação, em todo amor. E as outras coisas são meras consequências naturais de uma vida que se propõe a adorar o nome do Senhor. Uma pergunta para vocês: somos ou não somos o povo de Deus? Isso está me inquietando ultimamente. Somos ou não somos o povo de Deus? Eu vi um vídeo de um padre, e eu já falei isso várias vezes na igreja, eu achei bonito que ele falou. Ele falou assim: nós não somos iguais aos evangélicos, nós somos muito diferentes, porque se fôssemos todos iguais, estaríamos todos juntos, e não estamos, porque somos diferentes. Eu aplaudo por isso, porque é assim mesmo. Eu já disse isso não só em relação aos católicos. Eu disse isso não para ofender ninguém, mas estamos aqui porque cremos que somos povo de Deus, que conhecemos a sua verdade, que temos um compromisso com a sua palavra, que temos compromisso com a verdade, que nós fazemos um raio-x profundo da nossa vida, e temos a capacidade de tentar a cada dia observar a nossa conduta, e diante de Deus entendermos aquilo que não estamos bem e procurarmos melhorar a cada tempo. Somos uma igreja assim, historicamente. Às vezes pioramos em algumas coisas com o tempo, sobretudo com essa avaliação do povo de Deus. Um tempo não muito distante, para alguns soava como uma soberba arrogante, quando alguns progressistas diziam: ó, nós estamos prontos a discutir a palavra de Deus com quem quer que seja, porque queremos ter uma interpretação coerente das Escrituras, e que isso nos identifica como povo de Deus, a fidelidade à sua palavra. Com o tempo, isso não é politicamente correto, não é adequado, não é bem aceito, e nós fomos adequando, e fomos abrindo o que outros não fizeram, e eu procuro não fazer. Algumas denominações passaram a ter livre acesso aos púlpitos, os púlpitos se tornaram comunitários e ecumênicos, mas eu vejo que alguns têm facilidade de ir a outros púlpitos, mas não abrir os seus, porque eu posso citar nomes aqui, não vejo a igreja presbiteriana, não vejo a igreja batista abrindo seus púlpitos para que a mensagem adventista entre os seus membros, seja ela qual for. Não há essa abertura. E nisso eu vejo que outras, conhecidas como neopentecostais, também não fazem, e ainda são mais linha duras em relação a isso que outras. Se você observar a Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, eles formam os seus líderes de modo que até a pronúncia da fala, se você não tiver ouvindo, você fala: não, esse é o Edir Macedo, esse é o Valdomiro. Até as pausas, até o respirar é igual aos seus líderes, e não se abre mão disso, e está tudo certo.
E se você for a essa igreja, que se considera povo de Deus, não há interação, não há esse ambiente comunitário. Todos são chamados ali a adorar e crer que ali Deus está, e que Deus opera milagre, e que Deus muda a vida, e que Deus salva. Nessas igrejas não há oportunidade de uma discussão a respeito da condução que se faz através das suas linhas administrativas. Não há prestação de contas, não há discussão sobre a doutrina, se certo ou errado, não há discussão se está mudando a igreja ou não está. Todo mundo que vai ali vai o quê? Para adorar e ponto. Nós somos povo de Deus, mas o povo de Deus historicamente é meio ranheta. Ranheta por quê? Porque o povo de Deus é um povo instruído, é um povo tratado como família, é um povo onde há liberdade para que o povo se manifeste. Sempre foi assim. Mas às vezes há preços a pagar em toda essa liberdade. E nós vemos aqui a palavra de Deus, quando Ele nos chama, no Salmo 95, para um propósito maior do povo de Deus, maior, absoluto, inquestionável, da essência da nossa vida, da nossa criação, um propósito maior pelo qual existimos e vivemos, pelo qual respiramos, pelo qual viemos a existir em momento primário, lá no Éden, capítulo 1 e diante, quando se cria o mundo e somos colocados ali como objeto da criação para povoar a terra. Não era para pregarmos o Evangelho, não era para discutirmos questões musicais. O povo foi criado, o homem foi criado, a natureza foi criada para entender que há um Deus no céu, poderoso, glorioso, amoroso, Criador de todas as coisas, e somente a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Todo ser que respira, louve ao Senhor, reconheça-o como Deus eterno, como Deus único. Esse é o nosso propósito. E por isso que o Salmo é tão importante, quando ele diz assim, ó, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemo-lo ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas, céu é o mar, pois Ele o fez, as suas mãos formaram a terra. Ó, vinde o adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Essa primeira parte é extraordinária dos Salmos, que ele vai dizer do propósito, ele vai dizer do que o povo de Deus é chamado, ele vai falar daquilo que nós temos que fazer todos os dias em que nós saímos do nosso lar e entramos por essas portas. Quando nós entramos aqui, nós discutimos evangelismo, nós discutimos questões administrativas, nós discutimos ordenados ou não ordenados, competência de um ou competência de outro. Qual é o propósito de nós dizermos aqui? Quando nós entramos nessa porta, aprender da palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor. Ou não é? Ou tem outro? Eu acho que é isso. E aqui, ele fala para entrar com louvor, e aí ele vai falar a última parte, uma coisa interessante. Mas não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra, 40
que erra de coração, não tem conhecimento dos teus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Palavra dura, hein? Vamos celebrar o Senhor com alegria. O povo está no deserto. Quem foi em Meribá? Vocês lembram? Faltou água. Eles estavam ali para reclamar ou para adorar o nome do Senhor? O que vocês acham de Meribá? Nós adoramos a Deus quando tudo está bem, quando tem água, quando tem facilidade, quando tudo está certo. Quando há dificuldade nós também adoramos. Todo mundo sabe disso? Nós adoramos a Deus em todo tempo. Mas chegou Meribá, chegou a dificuldade, faltou água, e o povo, ao invés de adorar, o que eles fizeram? Murmuraram. E falaram assim para Moisés: por que o Senhor nos trouxe para cá? O aperto foi tão grande, tão grande. Lê lá isso. Sabe o que Moisés fala para Deus? Senhor, esse povo vai me apedrejar. Estou correndo risco de vida. Mas ele fala que Deus, eles viram a sua obra. Moisés falou: pega a vara que você tocou para abrir as águas, agora você vai e fere a rocha. Fere, toca na rocha. Quando ele tocou, a água saiu e eles foram abastecidos. Irmãos, aí ele está falando assim, ó: eles viram quando os vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Como eu gostaria de ver a obra de Deus, como eu gostaria de ver a obra de Deus, mas não no dia da tentação, não porque eu fico indignado, não porque eu estou irado. Ó Deus, você não me responde, porque nós estamos num tempo difícil, e Deus vem por misericórdia e graça e nos atende, mas não por uma alegria, não porque a gente estava adorando, não porque a gente estava feliz, não porque a gente estava alegre, não porque a gente estava exaltando o Senhor, não porque nós entramos na face dele com louvor e adoração, mas porque nós murmuramos e questionamos: será que ele está entre nós? Será que ele nos abandonou? A dificuldade presente é porque Deus não está entre nós. Por isso que era melhor estar no Egito, porque lá Deus não estava, mas nós tínhamos pão. Isso que eles estão falando. Lá nós tínhamos pão, era melhor ficar lá. Irmãos, estar no deserto é o melhor lugar, não porque há fartura de pão e você sabe disso, é porque Deus está presente. O Egito, o lugar, era difícil pela opressão, era difícil porque faltava um Deus eterno para direcioná-los. Deus levava eles e Deus queria dar tudo para eles, inclusive muito mais do que o alimento diário, a ração dada como escravo. Deus queria dar a ele uma nação, uma terra que manda o quê? Leite e mel. Mas é um caminho para chegar lá. Quem aqui não passou já dificuldade, ou às vezes está passando? Quem aqui não saiu para uma jornada e você fala assim: será que eu vou chegar? Será que vale a pena eu continuar aonde eu estou? Será que eu estou melhor aonde eu estava antigamente? Nunca pense isso. Se você entender por verdade que Deus está na tua vida, que Deus está com você, que você não está só, você vai continuar glorificando o nome do Senhor. Por isso que ele diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Você não está firmado em circunstâncias, você está firmado no Deus vivo, eterno, glorioso, que vive e reina para sempre. Eu vou ler com vocês Joel 2, 15 ao 17. E vai dizer assim: tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chore os sacerdotes, ministre o Senhor entre o alpendre e o altar, digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues
escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Congregai quem? O meu povo. Santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai todos, até os que mamam. Sai o noivo da recâmara, a noiva do seu tálamo, sacerdotes, presbíteros, diáconos, líderes. Choremos entre o púlpito e o povo. Choremos. Diga ao Senhor: poupa o teu povo. Ó Senhor, não entregues a herança ao opróbrio. Deus reina através do seu povo, senão as nações dirão: onde está o seu Deus? Você sabe como Deus é visto pelo mundo? Isso é extraordinário, não é? Deus é visto pelo Congresso Nacional, Deus é visto pelos órgãos de serviço, seja SESI, SESC, SENAT. Qual o nome que se dá isso? Sistema S do Brasil. É isso? É o Senai? É o que? O que você acha? Onde Deus se manifesta? Como Deus é conhecido? Em qual instituição Deus está? Deus está entre o seu povo. Deus é glorificado através do seu povo. Quando o seu povo tem alegria em servi-lo. Você sabe por que eu digo isso, irmão? Nós somos das igrejas que mais reclamam, que mais murmuram e que tem mais liberdade para falar. A igreja não está bem. Ah, você viu como é que está? Está todo mundo frio. A igreja mudou demais. Mudou demais. É a culpa é da direção da igreja. A culpa é desse, a culpa é daquele. Se tivéssemos presbíteros melhores, diáconos melhores, pastores melhores, líderes melhores, a igreja seria outra. Eu não estou dizendo que a gente tem que olhar tudo isso, mas eu estou dizendo o seguinte para você: chamados para quê? Para adorar a Deus, para entrar nos atos dele com louvor, para bem dizer o nome dele de todo o tempo. Quero que você veja comigo Apocalipse 21. Nós falamos que desde o princípio é assim. Você acredita que vai ter um tempo onde nós vamos ter mais a discussão de evangelização? Você acredita que vai ter um tempo que não vai ter mais livro de louvor? Você crê nisso? Que haverá uma nova terra, um novo céu? Você acredita que lá não vamos ter mais base, ou pequeno grupo? Acabou tudo isso? Você acredita? Você acredita que não vai precisar mais ficar discutindo como nós vamos pregar o evangelho para cá e para lá, ou como vamos fazer, qual é a estratégia, qual é o meio? Que é o Espírito Santo que faz isso no meio do seu povo. E quando tudo cessar, quando tudo passar, e quando a gente não tiver mais CNPJ, o que fica? Apocalipse 21, 22 a 27, depois até o versículo 3 do capítulo 22, vai dizer assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus de Todo-Poderoso, e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, o Cordeiro a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Os reis da terra trarão a ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês e mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A
As nações entram na cidade para levar glória e honra. E quem está ali presencialmente para receber glória e honra? O Cordeiro de Deus. Quando você entra por essas portas, reflita comigo, para adorar a Deus. Quando eu venho aqui para louvar o nome do Senhor, o que uma decisão administrativa de São Paulo afeta a tua adoração? Responde. A frieza de um culto, o que tem a ver com a vida de quem aqui? Ou se tem pecado enterrado que o Espírito mostra. Mas o problema está em quem? Está em nós. Nada impede de você entrar na casa dele com louvor. É um coração contrito, não resiste o Senhor. Não é tempo da gente ficar caçando o problema. Não é tempo da gente olhar para fora. É tempo da gente olhar para dentro. É tempo da gente olhar para a nossa vida. É tempo da gente entender como a gente deve adorar o Senhor. É tempo da gente vir para a casa de Deus com alegria de alma, com contentamento do coração. É tempo da gente dar o melhor de nós para a glória de Deus, porque Ele está entre nós. Você pode falar assim, ó, Ele está na casa. Quando Ele está na casa, tudo é diferente. Quando Ele está na casa, tudo tem que ser diferente. Mas nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos um povo que o serve. E essas dificuldades para mim não tiram a nossa identificação. Porque eu creio, e vou repetir para vocês, e vocês também creem nisso. A Bíblia fala que uma geração servirá de geração em geração. E eu não acredito que até a vinda de Jesus, se ele demorar 200 anos, em todo o tempo haverá um remanescente que o serve, que o busca, que é luzeiro para o mundo, que é o sal da terra e o luz do mundo, até ele vir. Até ele vir. Se você criticar, então não é nós fazemos parte disso. Vamos deixar isso para quem? Para o testemunho de Jeová? Vamos deixar para quem? Quem é que representa? Quem tem compromisso? Quem tem capacidade de olhar para si? Isso às vezes fica meio estranho, porque a gente não tem problema de expor nossas vísceras, porque Deus nunca teve problema de expor o seu pecado, de quem nenhum dos seus filhos, nem as mazelas do seu povo. Mas enquanto só Moisés estava no monte, só ele, ouvindo Deus, e todo o povo se corrompeu fazendo um bezerro de ouro, continuava sendo povo de Deus, amado de Deus, cuidado por Deus, direcionado por Deus. Mas nós temos um propósito excelente e colocarmos o que nós temos de melhor para cumprirmos o nosso maior propósito, que é glorificar o nome do Senhor. Eu não sei se você vai pregar, eu não sei se você tem condição de falar para o outro, mas eu sei que a gente está reunido aqui a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira, e nós falamos, nós vamos aonde? Na casa do Pai, não é isso? Na casa de Deus. Nós dizemos, nós vamos lá porque Ele está presente, nós vamos lá porque Ele muda pessoas, nós vamos lá porque nós temos uma palavra viva, que toca o coração do pecador, e muda o pecador, e muda a gente, e constrange a gente, e mostra o nosso pecado, e mostra nossas mazelas, e mostra o quanto devemos melhorar. Isso tudo é para a glória de Deus. E como é bom fazermos parte disso, e como é bom sermos tratados por isso, e como é bom estarmos aqui e sentirmos a presença desse Deus. Mas o adore em espírito e verdade. Não tem a ver com ninguém, tem a ver com você mesmo. E eu olho, e a gente é nítido, algumas pessoas, como elas, depois de passar alguns enfrentamentos, e cada um de nós temos isso, e Deus está me tratando, e não pense que isso é privilégio de alguns, e a gente vai mudando a nossa mente, o nosso coração. Você vai achando que é de um jeito, você vai vendo que é de outro, você vai vendo que a adoração a Deus, você vai entendendo. Quanto menos você conhece de você mesmo, e mais você vê a necessidade de Deus, o quanto Ele é grande, e o quanto Ele é bom, e o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele transforma, e o quanto a gente depende dEle. Quanto mais você tem essa percepção, a sua adoração vai ser mais genuína.
Eu espero que eu não precise passar o meu medo. Deus ficou com aquele povo, quantos anos? 40 anos triste com isso. 40 anos triste com isso. Eu não espero, eu fico pensando assim, quando eu vejo um texto dele, e aqui as crianças cantando, e aí tem gente falando que será nas outras gerações. Não se preocupe com isso não, tá? Eu já me preocupei demais. Meu irmão, a gente vai aprender na vida. Você vai lá no pastor Claudio, quanto tempo trabalhando? Esse vai acabar. Quem é de nós que vai cuidar? Esse dia a gente estava falando aqui com a Cristiana, ela falou assim, a igreja cresceu, né? A gente acha, porque lá em Coxinha era 60 pessoas, né? A igreja de lá. Aí a gente falou assim, mas ela falou que aqui numa quarta-feira, esse dia ela contou, tinha 60. Quarta tinha 40, que eu conto também. Quarta agora tinha 40. Então, o que acontece? Quando você vai vendo aqui, essa igreja aqui, que era a primeirinha que teve, antes dessa ampliação, né? Imagina quem estava lá atrás, eu era lá, andando para lá e para cá, quem imaginar que essa igreja chegaria onde chegou? Quem trouxe os outros? Pega uma foto daquela época e pega de hoje. Quem que montou isso aqui? Quem foi o líder que trouxe, que converteu, que mudou, que fez prosperar, que fez nascer, que trouxe da madre? Quem foi? Aí eu fico olhando hoje de uma foto dessa, na minha cabeça eu já estou pensando assim, rapaz, logo vai ter uma foto e eu não vou estar nela. E de repente tem um de nós. Seremos uma grande lembrança. E nós, sabe falando o quê? O que vai ser no futuro da igreja? Rapaz, como é bom a gente saber que existe um Deus que conduz a igreja. Vamos saber que Paulo, por mais que ele tenha feito, ele ficou lá no túmulo há quase 2000 anos. Os seus escritos vieram, mas quem conduz a mesma igreja é o Espírito Santo de Deus. A gente entender e por isso glorificar o nome do Senhor, não ficar com a nossa cabeça cheia de preocupação, de anseio. Aí chega aqui o pastor Silvio pensando em visitação, pensando nisso, pensando naquilo. Eu estou aqui para adorar o nome do Senhor. Quando a gente está aqui, irmão, vamos esquecer de tudo. Deus está na igreja. E aqui não é hora. E às vezes assim, eu falo porque se está não é. Às vezes precisa aqui. Às vezes o diácono na época está na mesa de som. Aí vamos reclamar, porque de repente eu levantava a mão, fechava o olho. E aí por quê? Porque ele fala que aquilo é adoração, e é isso mesmo. A gente faz porque tem que fazer. A gente faz porque é obrigação fazer. Mas cada músico, cada acorde, cada membro do palco, imagine se todo mundo está com a mesma intenção. Deus está presente. A igreja vai adorá-lo. A igreja vai bendizê-lo. A igreja vai glorificá-lo. Porque se não for isso aqui, meu irmão, nós vamos esperar onde que aconteça? Laboratório Salomão? Na garagem? Na prefeitura? Mas dentro da igreja dele, ele é adorado. Há um prenúncio da eternidade, um prenúncio do futuro eterno, que é adorá-lo, que é bendizê-lo, que é glorificá-lo. A gente já sente isso no coração. Isso nos anima a estar de pé. Se você não sente, você tem que ter experiência. Se você não tem prazer em adorar a Deus, em servi-lo, em exaltá-lo, isso é um prenúncio da eternidade. No meio da igreja, pela ação do Espírito Santo. Dê o seu melhor. Somos povo de Deus. Cuidado com o que você fala da igreja de Deus. E quando você entrar por essas portas, entre nela com louvor. Vamos ler junto Salmo 100? Para a gente orar? Vamos orar, cantar juntos aqui, declarando: celebrai o orgulho do Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai.
parentes, a Rosângela, Walter Júnior, Ângela e o Onofre. Eu acredito que a semana passada teve oração pela família, não teve? E eu acho que apesar da ausência das famílias, o seu nome foi lembrado aqui. Foi orado, com certeza. Então, está tudo certo. Tudo orado. Estamos em dia com a oração pelas famílias. A bênção recebeu lá em Coxinha. Que bom que a Monofra veio hoje, viu, Monofra? Graças a Deus, viu? Estamos felizes pela sua vida. Está aqui na casa do Senhor, né? É uma alegria para a senhora e para nós. Que bom, é bom. E a misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Amém. Vamos orar então, vamos pelas famílias. Lembrando que nós está aqui apresentando seus filhos, né? Netos, todos recebam a bênção de Deus por essa família. Também a irmã Rosana aqui, sua mãe também, né? Irmãos, vamos orar por todos. Seus filhos, né? Filhos também dessa família, você também, netos também ali. Apesar dessa aparência jovial, já, apesar da jovialidade, é forte, né? Que Deus abençoe sua vida, né? A alegria de essa família, uma família pioneira da igreja, graças a Deus, é uma família importante, né? Ao longo da história. Eu estou falando, essa gente não sabe, olha, você não sabe, teve uma época que a igreja aqui do Ipanema estava lá, né? Recebeu por quanto tempo de hospitalidade da sua casa, pastor Gabriel, Neto do Amaral, né? Dormia ali, ouvia ali, depois pastor Minotti, olha bem. Então a gente é grato a Deus, a gente vê as pessoas, tem toda uma história por trás, entendeu? Pastor Seuzinho, então que Deus possa abençoar nossa irmã, né? E toda essa história familiar. Deus é aquele que serve e abençoa de geração em geração. E você tem essa oportunidade de ver seus filhos, netos, isso é uma alegria. Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, eis aqui, meu Deus, nossa família, Senhor. Nós intercedemos por eles. Toda a glória ao Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela vida deles. Obrigado pela história que eles têm, meu Pai. Pela contribuição para esta obra, pelo que já fizeram e ainda irão fazer, para a glória do Teu nome. Quando me abençoando, ó Deus, quando me direcionando as suas vidas, quando me glória diariamente, dando glória espiritual, guarda para a Tua glória, abençoa para a Tua vontade, que a nossa glória seja fortalecida. Sobre a sua vida, sobre os filhos e os filhos dos seus filhos, olha pela sua família, suas irmãs, meu Deus, Deus abençoe nossos irmãos. Bom, se você tem alguma necessidade, estamos na casa de Deus. Nós abrimos a oportunidade para você. Se você veio com esse propósito, venha. Deus é poderoso para mudar trajetórias, para operar milagres. Pode fazer a diferença na tua história. Deus é um Deus presente.
nos reunimos, Deus está entre nós. Seu Espírito opera por misericórdia e graça. Venha, nós oraremos em nome de Jesus. Graças.
Eunice, Thaís, Maria de Fátima, Lucélia, Gilson, Antônio, Éder, Abner, Alzeli, Rosane, Nelza, Sandro, Joana Dark, Helena, Cida Batista, Tânia, Rafael, Tatiane, Libertação, Eric, Kairan, Tiago, Línia, Vitor Mateus, Felipe, Aéder e família. Os pedidos, joelhos, oremos uns pelos outros, também por isso. Irmãos, vamos colocar em pé, nós vamos louvar ao Senhor no hino final, hino 165 do HBJ, para nós, logo depois, nos despedirmos desse culto, agradecendo a Deus, né, irmãos, pelo momento que nós passamos aqui na presença, e que o nome dele seja louvado. Hino 165 do HBJ. Te
Também temos a Noite Rosa, não tem mais inscrição, mas irmãos, vamos orar pela programação das mulheres. Lembrando, no dia 15, é isso, né? Dia 15, a missionária vai estar pregando aqui de manhã, tá, irmãos? E talvez no domingo também, né? Domingo à noite também, aqui no culto. E vai ter a programação da Noite Rosa. Vamos orar em favor desse evento, que Deus possa operar grandiosamente ali no meio das nossas irmãs, né? E que Deus fale grandiosamente sobre a vida de vocês. Quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos, né? Que Deus abençoe grandiosamente ali todos que estiveram presentes, que nós possamos nos encontrar novamente aqui amanhã no culto, né? Hoje à tarde nós temos as nossas atividades de visitação, dos pequenos grupos. Que Deus possa abençoá-lo grandiosamente na sua atividade aí no sábado, e que o Espírito Santo possa operar no seu coração, na vida daqueles que serão alcançados também pelas visitas e pela sua palavra. Agradecemos. Quero passar a palavra ao pastor Silvio para nos despedir ao bênção apostólica. Lembrando que amanhã nós teremos mutirão ali na Pedra Preta. Todos que estão disponíveis. Animado, Maurício? Vamos lá, amanhã retomando, né? E eu vou pedir para os irmãos, diáconos, diaconisas, vou ter uma palavrinha rápida, em pé mesmo aqui. Eu falei, com licença, ele vai à porta, né? Vamos pedir aos irmãos, e os demais já vêm aqui, em pé mesmo aqui. Eu vou conversar com vocês rapidamente. Todos os consagrados. Linda sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.